Eu tô nesse manual do Psi 2 de 100 e hoje aconteceu uma coisa no grupo de estudos que eu acho legal trazer para vocês. Aí chegamos na parte do narcisismo, né? Um assunto tão comum, tão da moda falar de narcisismo, né? De narcisistas. Eu até brinquei lá no grupo que Deus nos livre Deus nos livre de encontrar os narcisistas descritos pela galera de Instagram, porque o narcisista que tem, não, o pessoal do Instagram é assustador, né? Um ser do mal, assim. E o que trabalhamos muito ali é que não tem nada a ver com isso. O narcisista não necessariamente vai ser uma pessoa, qualquer pessoa pode ser do mal, do bem, fazer algo do mal, do bem, né? E muitas vezes no Instagram você vê ali os narcisistas como uma pessoa péssima, horrível, perversa, do mal. E até fizemos algumas hipóteses interessantes ali do o quanto muitas pessoas que descrevem, que estão rodeadas de narcisistas, em geral são essas pessoas que são as narcisistas, percebendo todo mundo como narcisista. Mas enfim, independentemente disso, o que eu queria trazer aqui para vocês, depois desses 5 minutos só de aquecimento aqui, foi uma coisa bacana para pensar, como você estudar a questão diagnóstica não precisa, não necessariamente precisa, e até vou além, não deve ser para você enquadrar uma pessoa dentro de uma perspectiva, de uma estrutura, de personalidade e atender aquela estrutura, aquele diagnóstico. Eu sei que isso aqui é até meio que óbvio, mas o óbvio tem que ser dito, redito, mais uma vez, mas quando eu falo de diagnóstico, hipótese diagnóstica, psicodiagnóstico, diagnóstico psi, sempre às vezes vem essa crítica, assim, pô, mas daí você está diagnosticando, você está dizendo que a pessoa é aquilo, e você reduz a pessoa àquilo, e você vai atender aquilo, né, o quadro ali, o narcisista. E aí não, a ideia não é essa, a ideia é você justamente poder pegar aquilo que você estudou naquele caso e aplicar em vários casos que você vai atender, e é muito mais por uma questão de estilo e direção do tratamento do que redução a um tipo de personalidade. Então, isso que eu quero trazer para vocês, como a questão diagnóstica pode ser fundamental para a questão de estilo. Vou trazer um contexto aqui importante. Hoje o assunto lá da supervisão, depois de ter passado pelas aulas, foi o paciente narcisista, beleza, né? Uma das coisas que nós temos quando você vai estudar a questão narcisista, sem ser esse narcisista do Instagram que é assustador, né? Quando você vai estudar a questão narcisista, uma das coisas que mais complica, guarde essa ideia, foi dita por Hector Juan Fiorini e por outros, mas ele formaliza no livro. Ele fala assim, existe uma coisa inicial no paciente narcisista que são as defesas esquizoides. Então, esquizoide, não é o quadro esquizoide, obviamente, mas defesa esquizoide no sentido de que a pessoa precisa se desconectar do mundo, precisa se desconectar do outro, e às vezes tem um recurso de recriar uma realidade. Então, olha que interessante isso, né? Vai ter uma aula futuramente sobre esquizoide, eu trago para vocês algum conteúdo aqui, para vocês entenderem um pouco melhor. Quando você começa a estudar os esquizoides, você começa a ver como é muito mais comum essa defesa do que parece. Sabe aquela coisa assim? Vou pegar só um trechinho, ó. O que é uma defesa esquizoide? O que é um esquizoide? Ele precisa do seu mundo sozinho, né, do seu momento sozinho, melhor dizendo, ele precisa de um momento sozinho, o esquizoide precisa de um momento sozinho para se desconectar do mundo real e usar seu recurso da imaginação e criação. Então guarda essa ideia. Uma pessoa esquizoide precisa do seu momento sozinho para se desconectar do mundo, né, do mundo real, e usar o recurso da imaginação e da criação, da recriação. A criatividade é quase uma tarefa dissociativa. Tá? Mesma forma, quando eu falo dessa defesa esquizoide, eu estou falando que o sujeito esquizoide, ou transtorno esquizoide, é isso. Tá? Mas voltando para cá. Então, uma das dificuldades que você tem quando você vai atender uma pessoa narcisista, de acordo com o Hector Juan Fiorini, é justamente essa defesa esquizoide logo de cara. Porque tem aquela posição de o sujeito sabe o que ele busca, ele quer aquele olhar de validação, aquele olhar de admiração do outro, e qualquer tipo de situação que poderia ser frustrante, poderia falhar esse olhar, que poderia quebrar essa certeza narcísica, o que se apressa a fazer esse sujeito? Ele vai lá, o sujeito narcisista,
usando uma defesa esquizoide. E ele vai ter aquele recolhimento e ele vai fazer uma recriação lateral ali de uma realidade para poder se manter nesse lugar, né, de acreditar que efetivamente essa pessoa ali é XYZ, tão digna de admiração, digna de amor, que muitas vezes é característico da posição narcisista, da personalidade narcisista. Isso. E aí foi uma coisa interessante que uma pessoa do grupo trouxe, assim, qual que é o manejo que eu faço com uma pessoa do grupo B? Quando ela fala uma pessoa do grupo B, ela está se referindo à classificação psiquiátrica do DSM. Como é que eu faço com uma pessoa do grupo B, ou seja, as pessoas que características gerais têm a ver com fazer dramatizações e tentativas de manipulação? Então, ela faz essa pergunta, o que eu tenho que fazer? E a resposta é, o diagnóstico não é para fechar numa única forma de fazer, mas pensar num estilo. Aí eu coloquei dentro do grupo B, que eu tenho vários tipos de estruturas de personalidade, eu tenho lá o narcisista, eu tenho lá o borderline, eu tenho lá o antissocial e eu tenho lá o histriônico. Pensando nisso, não dá para pensar o que eu faço no grupo B, porque eu tenho diferentes estilos de personalidade, 4 pelo menos, e dentro dessas 4 eu tenho o que é de cada um ali, o subjetivo de cada um que você atende. De qualquer forma, tentando responder isso a ela, quando você pensa no narcisista, uma questão inicial, uma questão central é a possibilidade de criação de vínculo. Então só o fato de criar o vínculo, porque tem aquela questão de um certo medo do abandono, ou ainda até aquela frustração, uma compensação esquizoide, mas se a pessoa consegue criar o vínculo, pronto, você criou ali um momento de confiança, uma situação de confiança, que eu falei para vocês, vai levar a uma regressão. Quando leva uma regressão, aí o analista tem que estar pronto para conseguir dar as condições para sustentar uma pessoa regredida na análise. Né? Mais uma vez, o narcisista não é esse narcisista que muitas vezes você vê descrito no Instagram. Esse narcisista do Instagram é assustador. Geralmente pega ali um perfil caricatural de psicopatia, fala que é narcisista e põe para rodar. E sendo quando você vai atender, o narcisista não tem nada a ver com isso necessariamente. Posso pensar em gradações, enfim. Então você tem todo um trabalho a ser feito a partir daí. Então você leva essa dependência regressiva, tem essa mistura do eu com o outro, como eu coloquei, é um trabalho com o analista de fazer a separação de uma independência, até vai precisar se refusionar para depois fazer um exercício de independência, delimitação da mente e do corpo, que tem essas questões psicossomáticas no narcisismo, pegar aquelas idealizações, porque é ou tudo ou nada, né? Ou a pessoa é aquilo ali que ela tanto idealiza, ou não é nada, que é justamente a ferida narcísica, ou a frustração de um narcisista que levaria ali a um estado, muitas vezes, de colapso das defesas, poder produzir ali na análise gradações de idealização, não só o 100 e o 0, né? O 8 ou 80, mas produzir ali intermediários, criação disso. Uma coesão de tempo e de espaço, você tem uma maior permanência no tempo e no espaço do senso de si mesmo. Então, uma coisa importante que a gente fala quando você vai atender uma pessoa, você sempre faz ali uma avaliação psicodinâmica, e uma das coisas que você está avaliando numa avaliação psicodinâmica é justamente a pessoa nessa relação com o tempo e espaço, a permanência do eu no tempo e no espaço. Vou dar um exemplo para vocês. Todo mundo leva uma crítica, geralmente, você leva uma crítica, você se chateia por um tempo. Puta, escutei tal crítica, não gostei, fiquei chateado. Você tem ali uma certa ferida narcísica nesse momento, que você foi ferido no eu. E a ideia é que você sofra isso, mas você consiga se recuperar. Você sofre isso, se organiza, né? Você sofre, muitas vezes se organiza, e depois você se recupera. Quando eu penso na questão dessa falta de constância do self, do eu, que é característico no narcisista, quando ele sofre uma ferida narcísica, ele não consegue retornar. Acaba tendo um colapso ali, acaba demorando muito para isso, às vezes falta recurso para conseguir voltar, e uma das coisas que você busca numa análise é justamente possibilitar esse senso de eu poder permanecer no tempo e no espaço, e não é que a pessoa vai ficar insensível a qualquer tipo de crítica, porque também você tem que desconfiar, assim, aquela pessoa que não se abala com nenhum tipo de crítica, pode ter montado ali uma estrutura falso self que não entra em contato com nada. Então, o que nós pensamos num eu assim maduro, organizado, seria, por exemplo, levar uma crítica, você sofreu o abalo disso, mas conseguir
retornar ao estado anterior. Então você sofre os efeitos, mas não se destrói. Pois bem, então isso seria conseguido numa análise trabalhando com pacientes narcisistas e sendo essa perspectiva de Instagram, do narcisista ser esse ser aí assustador. Pois bem, aí eu falei isso porque tem um ponto interessante assim, quando as pessoas chegam no consultório, essa é uma outra ideia que eu vou trazer, as pessoas chegam no consultório, elas chegam pela via narcísica. E aqui tem um erro muito comum de confundir o narcisismo comum a todas as personalidades de um transtorno narcisista. São coisas diferentes. O transtorno narcisista, aquilo que você pega lá no DSM, coisas do tipo, você tem a descrição das características, o que é aquela personalidade indiferente ao outro, que quer reconhecimento, exagera seus feitos, exagera a exigência do reconhecimento, a intolerância à frustração, que está sempre relações frágeis e se ligando a outros, enfim. Você tem esse tipo de descrição que caracterizaria uma personalidade narcisista, mas tem a questão do narcisismo em qualquer tipo de personalidade que tem a ver com a própria formação do eu. O eu, nosso eu, ou chamado de ego, mas vou chamar de eu aqui, o eu é narcísico. E quando a pessoa chega no consultório, ela chega para o atendimento, na primeira sessão, o que chega é essa via narcísica. Essa via chamada de imaginária, né? Essa via da imagem que a pessoa tem de si, desse ideal, dessa certeza que ela tem de si, fala assim, olha, esse sou eu. E muitas vezes, quando a pessoa já chega, alguns já chegam até com o diagnóstico, esse sou eu sou um narcisista. Minha esposa falou que eu sou narcisista, meu marido falou que eu sou narcisista, eu li lá, fiz o teste e eu vi que eu sou narcisista. Aí chega nesse lugar, sou narcisista. Ainda que não seja narcisista, chega com uma outra certeza. Eu sei que eu sou, sei lá, eu sou um grande profissional, eu sou uma grande mãe, eu sou uma mãe muito amorosa, eu sou um pai muito assim, eu sou um marido tal, eu sou uma filha. A pessoa traz uma certeza que fala de um lugar narcísico. O Lacan, ele tem um texto que ele traz, fala sobre real, simbólico e imaginário, que ele traz etapas, né? As etapas de uma análise. Ele fala, toda análise passa por essas etapas aqui, vou fazer um outro vídeo depois, só para falar dessas etapas para vocês. Mas ele coloca assim, a análise começa pela via simbólica, a posição que o analista é colocado, daquele que tem um saber, é ele que sabe, e aí chega aquela pessoa, o paciente, ali, o candidato à análise, ele está nessa posição assim, diga quem sou eu. Eu sei que eu sou isso, né? Estou nessa via narcísica aqui, e eu quero que você reforce o que eu sou. E aquilo que eu não sei de mim, fala o que eu sou para poder manter essa unidade. Então veja essa ideia, gente, para vocês verem como um diagnóstico não é para você ficar enquadrando pessoas, mas pode definir caminhos do tratamento e estilos de intervenção. Então vamos comigo aqui, essa ideia. A pessoa chega para uma via narcísica, é inevitável, até para a gente se proteger, chega narcisicamente, tá bom. Chega ali e fala assim, ó, eu sou isso, fala isso para o analista. Traz a certeza que tem de si e traz ali o pontinho, ó, eu não sei o que é isso, eu quero que você me diga o que é isso. O que essa pessoa quer? Que o analista diga para ela o que ela é ali, aquele ponto, para que ela possa se modular, né, se de alguma forma se identificar com isso que o analista diz que ela é, o que falta, coisas do tipo. Por isso que é sempre muito desconfiável, assim, analistas, psicólogos que dizem para o paciente, olha, você é isso, você é aquilo, aquilo outro, porque é uma via que é perigosa para o processo, porque a pessoa acaba se identificando com isso que o analista coloca, afinal, não é qualquer pessoa falando, é um analista. Se a gente for pensar, da mesma forma que a gente fala assim, o narcisista não escolhe qualquer pessoa para ser reconhecido. E quando você busca um analista, você não busca qualquer analista. Ó, aqui, ó, esse aqui é o fulano de tal. Não quero esse, eu quero algum outro. Eu quero aquele lá, fulano de tal. Eu quero fazer a análise com fulano, com ciclano, com beltrano. Veja que você já escolhe quem você quer fazer uma análise, porque tem assim, eu quero ser reconhecido por esse tipo de profissional, ou por fulano de tal, ciclano de tal. Veja o quanto é narcisista esse movimento. Só para mostrar que todos nós somos narcisistas num certo nível ali, né? Tem um componente narcísico da personalidade e não pode ser confundido com o transtorno narcisista. Tá bom. Então, chegando por essa via, a gente pode pensar por essa via narcísica, não é por aí que eu vou trabalhar a análise. Porque quando eu estou diante de pessoas que querem ficar fixadas nesse lugar narcísico, querem ficar nesse lugar imaginário, ela vai ficar
de alguma forma, identificada com isso e não faz movimentações. Ela decifra ali qual é o desejo do analista e fica ocupando esse lugar. Nesse sentido, o que faz um analista? Aonde o paciente ele busca ali as certezas de que diga para ele quem ele é, né, que reforce seu narcisismo, é justamente aí que o analista não vai trabalhar. Ele vai trabalhar destronando esse narcisismo. Ele vai trabalhar escutando as certezas do sujeito, até que ele fale, vai falando. Até essa minha aluna perguntou assim, como é que eu vou lidar então com uma pessoa com essas características assim? Eu falei, olha, você vai lidar com uma pessoa, na primeira sessão, no começo, como você faz com qualquer paciente, com qualquer analisante. Deixa falar. Porque a pessoa vai falar as certezas dela, até que uma hora ela vai se trair. Por exemplo, o pessoal diz assim, eu nunca fui amada, nunca fui amado na minha vida. E a pessoa vai falando, até que uma hora, isso pode ser mais de uma sessão inclusive, até que uma hora ela chega num ponto em que ela traz a situação que ela está sendo muito amada, ou várias situações que foi muito amada ou que foi amada. Só de fazer isso, aquele ponto inicial de que nunca foi amado, vai ter ali um fato, vai ter um ponto que vai dizer que isso aqui não é verdade. É o não todo, não dá para dizer que é isso aqui. Então, ao acontecer isso, você tem um abalo narcísico, um abalo imaginário que é necessário para o começo de qualquer processo. Porém, aí vem o detalhe. Com pacientes narcisistas, não narcisista de Instagram, que está tudo errado, né, o jeito que falam, que é tudo misturado ali, esse ser do mal, perverso, maquiavélico, monstruoso, que é o narcisista do Instagram, mas essa via do narcisista que eu falei para vocês no comecinho dessa videoaula, que é esse, que tem esse retraimento esquizoide, que tem que vai precisar entrar no processo de regressão. Esse daí, ele vai falar, mas se porventura acontece dele cair no vazio ou aparecer uma contradição, a ferida narcísica não vai causar um movimento na análise. Pelo contrário, pode levar o sujeito a um colapso. Então nessas horas que você vê como é interessante você estudar vários autores para pensar em diferentes perspectivas. Eu gosto muito da clínica lacaniana, claro. Mas às vezes eu vejo posições lacanianas, não do Lacan, de lacanianos, de sempre vir por essa via de fazer esse corte, esse chacoalhão narcísico. Só que o próprio Lacan trabalha com o nobo romeno, com real, simbólico e imaginário. E o imaginário, ele tem essa característica de possibilitar a montagem de uma unidade que é estruturante, como se fosse uma base, assim. Vamos pensar assim, né, ó. Um neurótico, ele consegue levar um corte narcísico, ele cai, mas ele levanta. Pensando numa estrutura narcisista, ele cai e pode ser que fique caindo para sempre. Então, pensando aqui no que eu trouxe para vocês no comecinho, esse suporte narcísico talvez seja necessário para um paciente narcisista, por exemplo, que vai entrar nessa dependência regressiva. Né? E mesmo sendo lacaniano, mas o Lacan não fala isso. Pois é, na verdade fala, né? Se você vai escutar os relatos deles, de ex-pacientes dele, ele traz relatos de pacientes que o Lacan não foi daquela forma avassaladora como ele é, né? Como geralmente descreve. Inclusive naquele vídeo Rendezvous Lacan, tem um dos caras, se não me engano é um padre, eu não lembro quem que era, um que fala assim, o Lacan ele usava as duas mãos, com uma mão ele te sacudia e com a outra ele te sustentava. Então essa posição, sacudir e sustentar, esse é um jogo de cintura que o clínico tem que ter. Certo? Então por isso eu trouxe aqui como essa mais uma dica do manual do Psi, a importância do diagnóstico, mas não entender dessa forma o diagnóstico como uma coisa para enquadrar alguém e atender o quadro. Mas para pensar assim, eu escuto uma pessoa, eu faço lá uma avaliação, e eu vejo esses componentes narcísicos, não como componente de personalidade, mas uma estruturação narcisista, no sentido de que faltou olhar, faltou constância do eu,
faltou aquilo que o Kohut fala do brilho nos olhos do outro, esse daí não vai ter condições de trabalhar questões edípicas. Ele até traz questões edípicas, mas o problema, né, a questão a ser resolvida, tem que uma questão antes a ser resolvida. Que você insistir na questão edípica aqui, sem mexer no que veio antes, ou incluindo também o que veio antes, você não consegue trabalhar isso aqui nunca. Isso inclusive está no próprio Lacan, quando ele traz ali num texto chamado Os Complexos Familiares, que eu vou trazer também aqui em uma dessas lives aula aqui. Eu estou na 2 de 100, então tem um monte de live pela frente. Em que ele traz os vários complexos e as problemáticas dos cada um dos complexos. O complexo do desmame, o complexo de intrusão, o complexo de castração, o complexo de Édipo, etc. Eu já vou ver aqui os comentários de vocês rapidamente, que eu vou precisar encerrar, que eu tenho outro compromisso. Só lembrando que sábado agora vai ter meu evento ao vivo sobre como atender. Vai ser um evento ao vivo na Paulista. Vai começar às 9 da manhã, vai até às 5 da tarde, em que eu vou trazer como é que funciona a mente de um psicanalista, né, de um psi. O que você precisa ter lá de base teórica, pensar nas técnicas que você precisa, montar um raciocínio de como funciona um processo de análise. Aí eu vou trazer um caso clínico para trabalhar com os alunos. E aí depois, na segunda parte do curso, vocês vão trazer casos. O pessoal que vai participar vai trazer casos clínicos para a gente trabalhar, aplicando ali na prática, nos casos das pessoas, o que foi estudado no curso. Tá? Então, deixa eu ver aqui. Se alguém tiver interesse, depois eu vou fazer a postagem para vocês. O que temos de comentários? Tenho 3. Uma questão que tenho percebido na clínica da psicanálise é psicanalista usando silêncio de forma perversa. Aí depende muito, né, ô Samantha, o que você quer chamar... Porque assim, quem está falando que é forma perversa? Porque tem algo de um silêncio do analista que tem uma fundamentação. E que muitas vezes é decorrente de um profundo senso ético, assim, e tem assim, existe uma base epistemológica dizendo por que o sujeito está em silêncio. Dizer que ele está em silêncio de forma perversa pode ser uma interpretação por parte do analisante, né? Porque, vou dar um caso, coisa que aconteceu na minha clínica e já escutei outros casos. Aquele tipo de pessoa consegue provocar o outro o tempo todo, chega numa análise, tenta provocar, o analista não responde, provoca, o analista não responde. Por quê? Para cair no vazio esse gesto de provocação, de querer causar esse efeito turbulento no outro. E aí pro analista não responder, e já passei por isso, por não responder, eu escutei isso. Você está usando aquele negócio que tem acho que é num livro, né, que é o tratamento do silêncio comigo. Mas o tratamento do silêncio em psicanálise não é uma perversidade com a pessoa, não é assim você vai ficar de castigo, não. Né? É porque aquele gesto não vai reverberar aqui. Então aquele gesto que causa efeito no outro não vai ficar causando reverberações aqui, isso vai cair no vazio. Okay? Nada impede de ter analistas perversos usando o silêncio de forma perversa, mas é muito difícil dizer isso, até como você fala assim, eu tenho percebido na clínica, mas como é que isso chega até você? Você percebe isso porque você passou por essas pessoas, porque te falam isso, que às vezes pode ser relato. Por exemplo, outra coisa para vocês tomar cuidado para não cair nisso. Aquelas pessoas que chegam procurando atendimento e que primeiro chega falando mal de todos os outros analistas. Nossa, foi em vários. Frios, perversos, não falavam nada. Você não. Você é uma pessoa que fala, eu vi seus vídeos. Aí a pessoa já coloca você no lugar para você começar a falar. Então pode ser que isso também aconteça. Não sei se é o caso que você está trazendo, tá? Eu estou trazendo o que acontece na minha realidade, que eu já passei por isso também, já escutei supervisionandos passando por isso. E tenha esse cuidado, nosso silêncio não é para ser perverso. E aí, deixa eu ver se tem mais questões, se não, encerramos aqui. Você estará mesmo na Bienal dia 15? Estarei lá domingo às 2 da tarde, lá na Bienal. Estarei lá. Estarei. Você está mesmo na Bienal? Sim. Por que eu não estaria? Não estou mentindo, gente. Estou lá. Sim, esse último. Agora não sei qual o último. Beleza, gente? Então... Clínica é um negócio muito sério. Para você poder clinicar, você tem que ter uns 10 anos de formação, 10 não, mas tem que ter uns 5 anos de formação em psicologia,
aí você faz cursos enquanto isso, ou fez uma formação em psicanálise, pelo menos aí 3 anos, 2 anos de teoria, 1 ano de atendimento com supervisão, para então começar a atender. Clínica é muito sério. Pessoas que fazem cursos curtos ou não têm formação boa, é muito superficial, eu torço para que tudo dê errado, porque assim, é muito sério o nosso trabalho para tantos profissionais que não têm formação nenhuma, ou muito mal formados, ou muito mal cuidadosos, muito pouco cuidadosos, sair atendendo aí. É muito sério. Pelo seguinte, um dos motivos. Quando você é engenheiro e erra, cai a ponte. Todo mundo vê a ponte caindo. Quando você é médico e erra, todo mundo vê o que aconteceu. Vê ali o erro médico. Agora, um erro em psicologia, uma negligência em psicologia e em psicanálise, pode ficar silenciada por anos e ter efeitos desastrosos. Então, não tem que pegar leve com quem não se prepara, não. Ou você faz uma boa formação, se dedica, faz supervisão, realmente faz um trabalho bom, ou tem que pegar pesado com você. Então é isso, gente. Boa noite para vocês. Eu preciso seguir. Bons estudos aí e tchau para vocês.